Há pouco tempo eu recebi um pedido de necessaire para lembrança de um aniversário de 15 anos. Então eu fiz esse modelinho, só que na ocasião eu utilizei cetim e renda para esta parte externa. E neste vídeo eu mostro como eu fiz, só que aqui eu testei a parte externa, fazer a parte externa com o cetim e o filó. Eu fiquei até com um pouco de receio de utilizar esse material, que eu achei que eu fosse ter dificuldade na costura, e só que eu me surpreendi positivamente. Ele teve um acabamento ótimo, perfeito. Vejam as costuras, o quilting. O resultado foi muito bom, eu gostei bastante. As costuras ficaram perfeitas, não estão enrugadas. A parte interna ficou com esse acabamento. Também gostei bastante. O tamanho eu acredito que seja ideal. Essa necessaire pode ser usada tanto como uma lembrança de aniversário de 15 anos, como também de casamento, bodas. É só personalizar. Aqui eu coloquei também o nome da aniversariante, mas pode ser utilizado, podem ser utilizadas as iniciais dos noivos, né, do casal. E aqui neste modelinho eu coloquei um desenho, mas a personalização pode ser feita nessa parte. E como eu disse, eu amei o resultado. Espero que vocês gostem também. Olá, pessoas! Eu sou Daniele Rodrigues, este é um canal de costura criativa e agora vamos costurar! Primeiro eu vou mostrar como eu fiz os moldes. Quem assiste aos vídeos aqui do canal sabe que eu gosto de cortar a manta acrílica um pouco menor que os tecidos, em razão das costuras, das margens de costuras para fechamento da peça. Então eu vou mostrar como eu fiz os dois moldes, um pouco maior, que é para os tecidos, e o outro que é um pouquinho menor, que é especialmente para a manta acrílica. Agora, quem gosta de cortar a manta acrílica do mesmo tamanho dos tecidos, não tem problema, é só fazer o molde maior e usar para todos os cortes. Então, no papel pardo, eu cortei dois retângulos. Um de 37 centímetros de altura por 27 centímetros de largura. E o outro, um pouco menor, de 35 centímetros de altura por 25 centímetros de largura. Eu vou mostrar primeiro como eu fiz o molde maior, que é o molde para os tecidos. Lembrando que quem quiser cortar a manta do mesmo tamanho dos tecidos, vai fazer só este molde, este primeiro molde. Então aqui eu vou pegar o retângulo, vou dobrar o papel na altura, vou dobrar ao meio, vou juntar as pontas e vou fazer essa marcação no meio, naquela altura, dividindo aquela altura de 37 centímetros. No lado que eu juntei as duas pontas, essa aqui vai ser a parte do meio da peça,
E essas duas pontas aqui representam as partes onde eu vou colocar o zíper de abertura e fechamento da peça. Então, nesta parte, eu vou marcar aqui, da lateral para o meio, eu marco, bem na bordinha, eu marco 1,5 cm. E a mesma coisa eu faço do outro lado. Vou marcar aqui 1,5 cm. Não sei se vai dar para vocês verem. Marquei bem na pontinha aqui do papel. Agora eu ligo, faço uma reta ligando este ponto que eu marquei em cada lado com a outra borda. Então eu faço uma reta na diagonal, ligando esse pontinho que eu marquei com a outra ponta, a outra extremidade do papel. Faço isso dos dois lados. O desenho fica desta forma, então. Ligando a ponta ao pontinho que eu tinha marcado e a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou cortar essas pontas nesta marcação da reta. Então, eu vou cortar um lado com um papel dobrado, para o outro lado ficar na mesma medida. E assim eu faço também nesta ponta aqui. Sobre a linha que eu marquei. Eu vou ficar, então, com um formato de trapézio. A parte da borda um pouco menor que a parte central da peça. Aqui eu continuo com uns 27 centímetros de largura. E aqui nessa parte eu tenho 24 centímetros de largura. Abrindo, não sei se vai dar para ver bem. Tem uma pequena inclinação aqui dos dois lados. E agora eu faço a mesma coisa com o retângulo menor, referente à manta. Então, eu vou dobrar ao meio, na altura de 35 centímetros. E na borda eu vou fazer a mesma marcação de 1,5 cm de cada lado. Marquei os dois pontos e risquei as duas retas ligando a outra extremidade, a outra ponta. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou cortar sobre a reta, as retas que eu marquei. De um lado. E do outro. Da mesma forma, eu tenho dois trapézios unidos pelo centro. E aqui eu continuo com 25 centímetros de largura e na parte superior eu tenho 22 centímetros de largura. E então estão prontos os dois moldes. Com o molde maior, que tem 24 centímetros nas bordas, 27 centímetros no centro, e a altura de 37 centímetros, eu fiz 3 cortes, que foi no filó,
que eu estou usando na parte externa, o cetim, que eu também estou usando na parte externa, e um tecido 100% poliéster, que é o Oxford, que eu estou usando para o forro da necessaire. O molde menor, que tem as bordas no tamanho de 22 centímetros, o centro no tamanho de 25 centímetros e a altura no tamanho de 35 centímetros, eu utilizei para cortar a manta acrílica R1. Mas, como eu tenho falado desde o início do vídeo, se vocês preferirem, podem utilizar somente o molde maior para cortar todas as partes da necessaire. Eu fiz um bordado em um pedaço de cetim para formar o detalhe da necessaire, tipo uma etiqueta, né? Se a necessaire for utilizada para lembrança de aniversário ou de casamento, para dar às madrinhas uma lembrança do casamento, pode ser bordado aqui nessa etiqueta o nome da aniversariante, as iniciais do casal, para essa identificação. Aqui no caso, como eu estou fazendo de modelo, eu coloquei um desenho. Eu vou começar a costura pelo quilting reto. Então eu vou colocar o pé calcador de quilting, que eu tenho aqui, que ele tem essa haste para poder guiar nas costuras e a gente não precisar ficar marcando as linhas. E aí a gente ganha bastante tempo nesse quilting. E aqui eu já passei a ferro o cetim aderindo à manta, deixando aquele espaço da costura. E sobre esse cetim eu vou colocar o filó. Encaixar certinho, que foi cortado do mesmo tamanho, segundo o molde. E aí eu vou fazendo o quilting nestas camadas. E também para facilitar este quilting, para agilizar, as linhas de base eu vou fazer cruzando de uma ponta, de uma extremidade à outra. Então eu vou fazer um X juntando as extremidades. E a partir dessa marcação, eu vou fazendo as linhas. Eu anexei, então, o filó. Já troquei o pé calcador, coloquei o pé calcador de quilting reto. E lembrando que para fazer esse trabalho de quilting, eu diminuí a pressão do pé calcador para as várias camadas não ficarem deslizando e saírem da posição. Então eu diminuí essa pressão e aumentei o comprimento do ponto, a largura do ponto. E agora eu vou fazer as duas linhas de base. Vou ligar como eu disse, vou ligar um ponto a outro da peça.
Estão prontas as duas linhas de base. Como fica do outro lado. E a partir delas eu vou fazendo as demais costuras, me guiando pela haste do pé calcador. Este é o quilting pronto. Este é o lado certo e o lado avesso. Eu confesso que eu estava com receio de ter dificuldade em fazer esse quilting unindo o cetim com o filó. Mas, para minha surpresa, foi bastante fácil, foi tranquilo. O cetim aderiu bem à manta acrílica e a cobertura do filó deu uma firmeza à superfície na hora da costura. E como eu diminuí a pressão do pé calcador, eu não tive nenhuma dificuldade. Foi rápido e bem fácil, bem tranquilo, não tive dificuldade nenhuma. A outra necessaire que eu fiz, eu utilizei também o cetim, mas eu fiz a cobertura de renda. Mas eu utilizei a renda sem elastano, justamente porque eu imaginei que se tivesse elastano na cobertura, eu teria dificuldade nessa costura. E também o resultado ficou muito bom. Então fica a dica para vocês não terem medo de testarem os materiais, que às vezes a gente acha que não vai dar certo, mas a gente se surpreende positivamente e descobre uma nova forma, novos materiais que a gente pode utilizar para dar um acabamento melhor às nossas peças. Então não tenham receio, arrisquem, que muitas vezes, a maioria das vezes, vale a pena e a gente descobre opções novas. Antes de fechar a necessaire, eu costurei o detalhe, a etiquetinha bordada. Costurei com uma máquina doméstica zigue-zague, que eu tenho aqui no ateliê. Na verdade foi a minha primeira máquina, minha mãe que me deu. E eu tenho até hoje e utilizo, conforme vocês podem ver aqui, utilizo bastante. Qualquer dia desse eu vou mostrar aqui no canal essa máquina. Mas então eu fiz a fixação e para saber a medida, o local certinho onde colocar, eu dobrei ao meio a peça e aí eu marquei desta lateral para dentro da peça, eu marquei 6 centímetros e dessa base, que na verdade é o meio dobrado, né? O meio da peça, eu marquei 5 centímetros. Aí nessa interseção eu coloquei o detalhe. E agora eu vou começar o fechamento pelo zíper. Então eu tenho aqui um zíper no tamanho de 20 centímetros, um cursor, e o nosso amigo de sempre, muito utilizado aqui no canal, o viés. Eu cortei esse viés que eu utilizo. Ele tem 23 milímetros de largura externa e eu cortei 2 pedaços de 3 centímetros para fazer o acabamento do zíper. Eu coloquei o cursor no zíper e agora eu vou pegar
uma das partes do viés, vou dobrar ao meio e vou costurar aqui na ponta do zíper para fazer o acabamento. Assim, e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. E ficou assim o acabamento. Agora eu vou pegar essa parte externa e vou fixar o zíper. Eu quero que ele abra essa parte da frente. Eu quero que ele abra para o lado direito, então eu vou prestar atenção no cursor, colocar na posição certa. E se eu for fazer mais de uma peça, a gente tem sempre que prestar atenção para colocar os cursores todos na mesma direção para ficar uniforme, né? Fazer um padrão. E aí eu vou medir da extremidade 1,5 centímetros e vou colocar o início do zíper. Vou colocar um alfinete aqui. Lembrando que é a frente do zíper para frente da peça. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Eu marco 1,5 centímetros da borda lateral e coloco a ponta do zíper. E aí essa parte do meio vai encaixar certinho. Eu vou distribuindo aqui dos lados e faço a marcação. Vai ficar desta forma aqui, 1,5 centímetros para cada lado. E sobre esse zíper, eu já vou colocar, eu vou fazer uma costura só, juntando o forro. Então, eu venho da frente do forro para a frente da peça. Eu vou encaixar aqui em cima e vou costurar as três partes juntas. E antes de costurar, eu só troquei o pé calcador, coloquei o pé calcador de zíper. Assim a costura. Vejam que aqui a costura ficou rentinha a manta. E aqui essa parte foi costurada tecido com tecido. E aqui eu tenho as três partes, tecido, zíper e tecido. Agora, para dar um acabamento, eu vou abrir e vou costurar aqui sem juntar o forro. Eu vou dobrar a costura do zíper e vou passar uma costurinha aqui em cima na ponta para dar o acabamento e deixando o forro livre.
assim ficou a costura. Lado avesso. É bom que aí prende essa parte da costura sobre a manta, né? E aí a manta também fica bem fixada aqui. Agora a gente estica aqui, ó. A parte de trás é o forro, a parte da frente, o zíper aqui separado. Eu vou fazer a costura do outro lado. Então aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou marcar 1,5 cm da borda e 1,5 cm também do outro lado. A marcação ficou assim. A peça dobrada. E aí eu vou dobrar aqui também o forro e vou costurar por cima da mesma forma que eu fiz do outro lado. Então aqui vai ficar, ó, a parte externa e aqui vai ficar dobrada a parte do forro. Vou costurar assim. O zíper ficou preso desta forma. E agora eu vou fazer a mesma costura de acabamento, mas como a peça está fechada pelo zíper, a gente tem que fazer com cuidado vai ter uma diferença porque a peça não está aberta, né? Mas mesmo assim vai dar para fazer tranquilamente. A gente só vira dessa forma. Lembra de botar a dobra da costura para o lado certo. E aí, só fazer a costura de acabamento do zíper. Vai ajeitando, puxando aqui a abertura para poder ver a parte interna, onde a gente está costurando. Parece que não vai dar para costurar até o final, mas a gente consegue. E aí é só tirar com cuidado. Deixa eu levantar aqui o pé calcador. E a costura foi feita também deste lado. Percebam que as bordas ficaram certinhas, ó. Tanto do forro quanto da parte externa, nos dois lados. Que a gente mediu da mesma forma os dois lados da colocação do zíper. Então, o encaixe é perfeito. Agora, então, eu vou costurar as laterais. Eu gosto de costurar o detalhe para baixo, porque aí a abertura do forro eu deixo para o lado direito, onde eu vou colocar a minha etiquetinha na parte interna da peça. Então eu vou começar aqui, é só a gente esticar para encontrar o meio. Aqui é bom sempre a gente marcar para encontrar costura com costura, para não ficar torto, né? Para a costura não ficar torta. Então a gente coloca um alfinete para fazer a marcação certinha. E aí eu estico o tecido. Eu vou fazer uma costura de 1,5 cm da borda, porque
Porque como esses tecidos eles desfiam um pouco mais, é bom a gente deixar uma margem maior de costura. Então eu costumo fazer de 1 centímetro, mas eu vou fazer de 1,5 centímetros. E aí eu começo a costura, mas costuro só um pedaço, deixo um espaço aberto e volto a costurar. Aqui eu ainda estou utilizando o pé calcador de zíper. E como a gente vai costurar aqui em cima dessa junção do zíper, para a gente costurar bem rentinho, se você tiver o pé calcador de zíper é melhor. E eu vou observando também, nessa costura, o desenho a gente vai respeitando o desenho da necessaire, que é o desenho do trapézio. Então fica assim, tá totalmente fechado. Ficou bem rentinho aqui a manta, a costura. E aqui eu deixei uma abertura para desvirar a peça. Já do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento, marcar aqui, encontrar costura com costura, só que eu vou costurar direto, sem deixar nenhuma abertura. Então aqui eu tenho a costura do outro lado. O último detalhe antes de desvirar a peça, eu vou marcar a costura do fundo da necessaire. Então, com a régua de patchwork e com um lápis, eu vou marcar aqui no cantinho. Da lateral, a partir da costura, eu marco 1,5 centímetros. E do fundo, da dobra do fundo, para a parte interna da necessaire, eu também marco 1,5 centímetros. Então eu costumo riscar com lápis. E essa marcação eu faço tanto no forro quanto na parte externa. Então eu fiz a marcação. Notem que aqui ficou um retângulo porque eu medi a partir da costura e aqui a partir da dobra, para poder ficar um quadradinho certinho aqui. E a mesma coisa eu fiz do outro lado e também aqui. Agora eu vou abrir. Eu gosto de fazer primeiro a costura do forro. Então a gente abre, encosta a costura no meio na dobra do meio e faz essa costura desse triângulo aqui na ponta. Para essa costura eu até já troquei o pé calcador, coloquei o pé calcador de uso geral, porque eu vou fazer essas costuras do fundo, depois só vai restar finalizar a peça fechando o forro. Então eu já fiz a troca do pé calcador. Então aqui eu costuro sobre a linha que eu marquei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui depois de marcado não tem muita dificuldade.
É só seguir a marcação. E a mesma coisa na parte externa. Eu abro, junto a costura da lateral com a dobra do fundo e costuro sobre a marcação. E verificando sempre o lado, fazendo a costura com a dobra do tecido sempre para o mesmo lado, né? Para dar um acabamento melhor. São esses detalhes que acabam fazendo a diferença. Costurei sobre a marcação. E finalmente faz a mesma coisa do outro lado. Então está aqui a peça costurada, o fundo do forro e o fundo da parte externa. Eu prefiro não cortar essas pontinhas. Como esses tecidos desfiam um pouquinho mais, eu prefiro deixar intacto aqui. Não vai fazer diferença na parte interna da peça, então eu prefiro deixar assim para não correr o risco de desfiar. E aí eu vou desvirar a peça por aquela abertura que eu deixei aqui. Abri o zíper na parte do meio e desviro com cuidado também. Para não desfiar muito o tecido. Dependendo do tecido utilizado, ela desvira facilmente. Aqui a gente desvira bem o acabamento do zíper. E a mesma coisa do outro lado. Para o acabamento ficar certinho. As pontinhas aqui que a gente costurou também. Agora eu vou só fazer o fechamento aqui do forro. Para isso eu vou só retornar um pouquinho aqui o acabamento para facilitar. E vou colocar aqui a minha etiqueta. E eu observo a costura, né? Faço a dobra na costura, né? Só botar a borda para dentro, marcar aqui. E aí eu gosto de marcar o fim, passar um pouquinho da costura para não ficar nenhum buraquinho aberto. O fechamento fica assim. Então é só colocar o forro, arrumar bem dentro dos cantinhos, né? Dentro da peça. E arrumar aqui a pontinha. Vejam como é que ficou o acabamento por dentro. Aquele acabamento da borda do zíper. Concluímos então a necessaire lembrancinha.
Escrevam nos comentários o que vocês acharam do resultado. E escrevam também se vocês gostam de testar tecidos diferentes e se vocês tiveram já essa experiência e como foi o resultado. Se vocês gostaram ou não, se deu tudo certo, deixem aqui nos comentários. Agradeço por assistirem e aguardo vocês no próximo vídeo.